Hoje, sexta-feira, 3 tons de RH, nosso bate-papo ao Sérgio Nogueira aí. Opa, gente! Olá, olá, Valéria, Roberto, Beleza? Paulo. Olá, Sérgio. Tudo bem? Começando a nossa série aí sobre carreiras. A gente está com uma pessoa aqui especial, o Paulo Rocha. Eu conheço o Paulo Rocha há um tempo, né? O Paulo Rocha hoje é gerente de produtos e marketing da Meta, que é controladora do Facebook. Ele possui 25 anos de mercado. Trabalhou na Visa, na Lucent, no Itaú, em produtos, em projetos, né? Formado em engenharia industrial na FEI, fez pós na GV, né? E tem uma história bastante interessante, é portador de deficiência. Depois ele vai explicar um pouquinho sobre a história dele, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre carreira e vai falar também um pouquinho sobre diversidade, que é um tema afim, interessante. Eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso. Legal, Paulinho, se você quiser, se apresenta e a gente começa, né, na nossa dinâmica de sempre, né, tranquila aí na nossa conversa. Vamos lá, Paulo. Não, então deixa eu me apresentar. Eu sou Paulo Rocha, eu conheço o Roberto aí, sei lá, Roberto, acho que eu trabalhei no Itaú, que ano foi? Acho que em 2004, 2005, e aí eu conheci a Ana, né, que era a pessoa de RH, e a Ana, que é a esposa do Roberto, somos super amigos, né, o Roberto e a Ana é uma pessoa, uma irmã praticamente para mim, e aí, né, daí a gente conheceu o Roberto, enfim, então o Roberto aí é muito amigo também. Legal. Bom, acho que você já falou um pouco da minha carreira. Eu já passei por várias empresas, grandes empresas. Eu acho que é sempre muito focado em produto, nessa parte de produto e questão de go-to-market de produtos e gerenciamento de produtos, né? Sou formado em engenharia, mas sempre soube que nunca seria a minha praia engenharia propriamente dita. Assim. Eu sempre achei que eu gosto muito das pessoas, entender o comportamento humano e como os produtos estão relacionados a isso. Então eu sempre acabei fugindo um pouco para essa parte de administração, marketing e pessoas, assim, né, como um todo. Então é isso, acho que um breve resumo aqui. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, todos vocês. É um grande prazer estar aqui. Eu acho que esse assunto é muito importante para as empresas como um todo. Acho que as empresas têm um papel transformador na nossa sociedade, né, de realmente colocar as pessoas, dar oportunidade para as pessoas, para elas brilharem. Eu sou um homem gay, eu também tenho uma deficiência física, então a questão da interseccionalidade também é muito importante, então acho que é um assunto que de um ano para cá eu aprendi muito e a própria Meta é uma empresa que olha, assim, é muito importante isso lá dentro da empresa, né? A questão de diversidade e inclusão. Então, bom, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu aprendi muito nesse último ano que eu trabalhei lá, né? E a gente tem os nossos grupos, né, de afinidades, de trabalho e tal, então, realmente, a gente entra em contato com muitas coisas e a gente eu, pelo menos no caso, eu vi o quão importante isso é para as empresas, né? E quanto isso, na verdade, não é uma questão de só uma consciência de transformar a sociedade, mas está ligado ao negócio também, né? Como que as empresas hoje querem fazer produtos se elas não têm dentro da empresa pessoas que são representadas lá dentro, né? Então, então é uma questão de negócio para as empresas, não é uma questão de ser, entre aspas, responsável. Claro que isso é muito importante também, mas acho que é uma questão de negócio também que acho que vale a pena a gente deixar isso bem claro. E o próprio Mark, ele fala isso, que a gente tem uma questão de negócio envolvida mesmo, e que eu acho muito legítimo também. Ô, Paulo, dando um pouquinho, alguns passinhos para trás, mas quando você estava estudando, estava na universidade, estava lá na FEI, você imaginava a sua carreira? O que passava na sua cabeça quando você olhava as suas perspectivas profissionais? O que estava rolando? Olha, eu assim, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que batalhou muito forte pelas coisas que eu quis, assim.
E não vou ser, não vou ser, aqui acho que vou ser muito transparente, assim. Eu me preocupava muito em fazer e conseguir conquistar as coisas que eu queria, né? E, por exemplo, quando eu fiz engenharia, não tinha essa coisa de computador ainda, estava ainda muito no começo. Então, os projetos eu tinha que desenhar tudo na mão, as provas de desenho. Eu fiz, né, engenharia de produção mecânica, então eu tive aulas de engenharia mecânica. Eu tinha que desenhar peças no papel e tal. E eu tinha que fazer isso com a boca, eu demorava muito mais tempo do que os alunos, do que os outros alunos para fazer. Então, assim, foi um desafio muito grande. Mas eu ao mesmo tempo, eu subia, eu acho que eu ia conquistando uma coisa por vez, né? Eu ia fazendo um passo por vez do que eu podia fazer. Eu não tinha uma coisa assim, ah, não, eu quero trabalhar numa, né, eu queria passar de ano, vai, digamos assim, eu queria ir para o próximo passo. Eu não tinha uma visão a longo prazo naquela época, né? Mas certamente eu sabia que haviam muitos empecilhos, tanto no mercado de trabalho quanto na faculdade. Agora sim, eu tive muita sorte na FEI. Eu lembro que os professores sempre foram muito compreensivos. Não tinha essa discussão da sociedade que a gente tem hoje naquela época. Mas eu lembro que os professores, eles falavam, não, Paulo, olha, você vai fazer tua prova de desenho, você vai ficar numa sala, você vai ficar mais tempo, eu sei que você vai precisar de mais tempo para fazer a prova e tudo bem, né? Então eu tinha mais tempo para fazer as provas, né? Mas foi muito difícil, eu não vou negar para você. Assim, uma coisa que as pessoas não veem, né, é a questão de que as pessoas que têm uma deficiência física, por exemplo, para eu ir no toalete e voltar, abrir uma calça para ir no toalete, depois fechar, lavar a mão e tal, eu demoro mais tempo. Para eu pegar um livro, muitas vezes o livro é pesado para eu pegar. E eu estou falando aqui como todos os deficientes, né? Então, assim, vai somando todas essas, entre aspas, ineficiências, tá? Né? Porque o quanto a gente tem que realmente driblar as coisas do dia a dia para que você, no fim do dia, consiga entregar tudo que você tenha, né, que fazer. E eu, por exemplo, eu desenvolvi um planejamento até, assim, onde está a minha chave, a minha mochila, sabe? Agora que a gente está voltando para o escritório, né, alguns dias, então eu já tenho que pensar tudo, assim, lá no escritório o que eu tenho que ter, como que eu vou, para minimizar todo esse tempo. Porque senão o meu tempo, eu vou precisar de 3 vezes mais tempo para trabalhar e produzir as coisas, né? Nossa, ouvindo você falar, né, a gente, para mim, fica uma coisa da relevância, da importância da autoestima, né? De você entender que você pode, isso para qualquer pessoa, qualquer um. O quanto que isso você vê que fez diferença na sua trajetória? Valéria, eu acho que assim, meus pais têm um papel muito forte nisso, porque eu sempre, assim, a minha família sempre me criou como uma pessoa, né, assim, sem deficiência, assim. Então, eu estudei minha mãe, né, trabalhava em escolas particulares, então eu tive muita sorte de estudar em colégios particulares, né. Eu não sou referência do Brasil, né, Valéria? Eu acho que, assim, eu como homem deficiente, gay, branco, etc., eu tenho uma posição muito privilegiada. Então, acho que isso está muito ligado à autoestima. E aí, tem outras questões que acho que é um pouco a minha grande preocupação hoje em dia, né? E se eu tivesse nascido negro? E se eu tivesse nascido trans? E se eu tivesse nascido numa região periférica de uma cidade do interior da região norte, né? Como que seria tudo isso, né? Como uma pessoa deficiente, e se meus pais não tivessem toda a estrutura que eu tive? Então, assim, eu tive tudo do bom e do melhor, né? Nesse sentido, para ter essa questão. E eu acho que isso que a nossa luta, quando eu falo nossa luta, de sociedade, de todos nós que estamos aqui ouvindo, falando de vocês, né?
E como as empresas podem mudar isso, né? Acho que aqui, como o canal é focado em empresas e tal, como as empresas podem... Quais como a empresa pode asfaltar o caminho para essas pessoas, né? Que hoje querem participar do mercado de trabalho, têm condições de produzir muito para as empresas, mas muitas vezes não tem todas as condições e falta muitas vezes chance para essas pessoas, né? E como eu disse, é uma questão de negócio também, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Paulinho. Assim, você começou falando a respeito da sua carreira, né? Que na escola, na faculdade, você tinha uma ideia de que engenharia não seria, de repente, o ramo que você seguiria, né? Que, de repente, você seguiria para a questão lá de administração. Mas eu queria que você contasse um pouquinho a tua experiência, né? Primeiro, em relação à tua escolha, né? Por trabalhar no ambiente empresarial. E a partir do momento que você entrou, né? Quais foram os principais pontos, né? Que você teve que adaptar em relação à tua atuação, até para moldar essa tua carreira, né? Porque a gente vê a tua carreira focada em marketing, em produtos, e hoje numa empresa que é uma empresa que é destaque, né? Fala um pouquinho para mim, por favor. Roberto, eu acho que assim, o que é legal da gente ficar mais velho é que a gente tem a oportunidade de ver como o mundo transformou, né? Então, isso é muito legal, assim, de você... Eu lembro no meu primeiro emprego, que era a Lucent Technologies, que é uma empresa americana, hoje é Nokia, né? Então, hoje faz parte da Nokia e tal. E lá eu entrei porque o Brasil estava naquele boom das telecomunicações, né? E eu era uma pessoa que sabia inglês na época, né? Então, de novo, sou uma pessoa privilegiada, já sabia inglês no final da minha faculdade, era formado em engenharia e a gente precisava, o Brasil precisava implementar todo aquele... Isso eu estou falando, gente, de 96, 97, vai, né? Antes dos anos 2000 aí. Então, olha o tempo que eu tenho aí de carreira, né? Que acho que me enriqueceu muito. E naquela época, a dificuldade era total, assim, porque as empresas jogavam eu não tinha essa coisa de lei de cotas, não tinha nada. Eu entrei lá e, Paulo, tá aqui, teu computador, tudo. Ninguém, sabe? Acabou, trabalha aí, né? E é isso aí. E hoje é muito legal, assim, a gente ver essa evolução. E eu acho que a Meta é uma empresa que realmente é benchmark nisso, porque quando eu entrei agora, eu fiz todo um assessment com a empresa e uma pessoa assim de accommodation que eles falam, né, fez uma reunião comigo enorme, falando assim, Paulo, olha, você vai trabalhar no escritório, né? Vou trabalhar no escritório. Você tem uma deficiência física nos 2 braços, não é isso? É isso, tudo. Como é que você vai trabalhar? Você vai de carro? Não, vou de carro. Como é que você abre a porta do seu carro? Assim, nesse nível, como é que você abre a porta do seu carro? Fala, não, eu uso o pé, a perna para empurrar. Ah, então você precisa de uma vaga especial, porque você vai abrir e pode bater no carro do lado. Como é que você entra no prédio? Você consegue abrir a porta? Eu falei, olha, tem dificuldade e tal. Aí, não, então vou providenciar uma porta que, em todos os andares que abram automaticamente. Você fica olhando e fala, não é possível, isso é verdade, né? Paulo, você toma café? Tomo café. Você consegue pegar os copos altos? Eu falei, não consigo. Vou providenciar para que copos estejam disponíveis na altura e tal. Como é que é o banheiro? Eu falei, olha, assim, é um negócio, assim, surreal. É um negócio que você, assim, é muito legal. Isso é feito, realmente as empresas, eles ouvem tudo. E agora, quando a gente voltou para o escritório, eu olhei tudo que eu conversei. A porta lá, então é uma porta, você passa o crachá e a porta abre sozinha, em todas as portas. Todas as portas da Meta tem isso. Eu até brinco com o meu chefe, né? Agora eu tenho que pagar essas portas todas, né? Eu tenho que render muito aqui para pagar essas portas. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que isso é muito sério, né? Isso é um comprometimento de realmente inclusão, né? Isso é inclusão. Fora a questão de treinamentos, né, que realmente é muito... Então, é um negócio de outro... Então, comparando, até respondendo um pouquinho a sua pergunta, comparando o que eu passei no começo da minha carreira
com o que eu vejo hoje, eu vejo, claro que eu estou numa empresa realmente diferenciada, mas eu vejo que a sociedade mudou muito, tem muito para mudar ainda, né? Tem muito para a gente transformar, e eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. E por isso que eu faço questão de participar dessa live, né? Porque eu acho que as empresas têm que se inspirar em fazer isso e realmente usar a diversidade e inclusão como uma coisa muito séria dentro das empresas. Eu vejo assim a questão do papel do aprendizado, né? Como isso também, imagino que impactou demais a tua vida. Você já falou que quando você estava na vida mais acadêmica, você olhava o próximo ano, né? Então fala um pouco do papel da educação, do desenvolvimento, né? Da tua aprendizagem, como é que ela encaixa, né? Isso parece muito importante na sua vida. Confirma pra gente. Eu vi, né, assim, a minha mãe é professora, né, eu até cheguei a dar muito aula particular, assim, na época antes de eu ir para a faculdade, então, eu fiz o Colégio Bandeirantes, né, também, eu sempre procurei sana para se coçar na época, né, falar, não, eu quero só estudar no melhor lugar, tal, e aí, assim, eu queria muito estudar fora. E aí meus pais, na época, falaram, olha, eu pago a passagem, mas lá fora você vai se virar sozinho. Daí eu dei muito aula particular também. Então, eu acho que a educação, eu tive uma educação, assim, muito boa, em colégios muito bons. O Bandeirantes, assim, foi um lugar que me abriu muito a cabeça na época. Então, eu acho que eu posso me dizer que eu sou um filho de uma boa educação, assim, nesse sentido, né? Assim, a formação, que eu não estou dizendo só formação de física, mas a questão de ter contato com pessoas muito capacitadas, tudo, eu acho que, assim, realmente é uma oportunidade que eu sou muito grato a isso, a ter tido todo esse contato, né? Isso me moldou como ser humano, como pessoa, como profissional, sem dúvida. Então, e eu acho muito bonito hoje em dia a questão até do YouTube, das redes sociais como um todo, né, Instagram e tal. Cada vez mais isso está ficando democratizado, isso, né? Antes, né, eu que estudei aí na década de 80, 90 e tal, era um grupo muito fechado, né? Tinha essa coisa das escolas de elite, né? E cada vez mais eu também acredito muito nisso, que a parte da educação ela tem que ser democratizada e qualquer pessoa do mundo tenha que ter acesso a isso, né? Não só como nós tivemos, provavelmente, que nós aqui provavelmente estudamos em escolas boas e tivemos a oportunidade de realmente frequentar lugares muito bons, né? Como é que você acha? Eu acho que isso é uma questão até que me preocupa muito, porque eu acho que é aquela coisa de novo aquele exemplo que eu dei, né? Imagina a pessoa que é deficiente, negro, etc., pobre e tal. Como isso é estrutural, né? Isso me preocupa muito ultimamente, né? Eu penso muito sobre isso e como eu posso ajudar cada vez mais a diminuir asfaltar esses caminhos para que todos tenham essas oportunidades como eu tive. Como é que você avalia a cultura da organização como um todo, né? Então, eu estou falando dos colegas, do dia a dia, né? Das interações, né? Que acontecem na vida profissional. Qual que é o impacto, né? da cultura da organização e como até você vê na Meta isso como um case de sucesso, quer dizer, que movimentos você vê, né, dentro da organização que favorece, né, essa melhor convivência, essa cultura diferenciada. É muito legal, e é legal, Valéria, que também, assim, a gente eu tenho um pouco de referência, né, de culturas organizacionais. Então, tem aquelas empresas que elas são muito hierarquizadas, tem as empresas, mercado financeiro normalmente tem uma questão muito forte de performance individual, né? Então, ele estimula muito que cada um, né,
E a meta, eu acho que assim, tem muito a ver comigo, porque a minha palavra de ordem número um é respeito. E eu nunca trabalhei numa empresa que eu fosse tão respeitado quanto a Meta, assim. Nunca, nunca mesmo. E ó, não é jabá, gente. Estou falando aqui de coração aberto, tá? Eu acho que é só estando lá para a gente saber o quanto isso é levado realmente a sério a questão de respeito, né? Então, eu acho que e tem uma questão muito forte também da força do coletivo e das ideias, que eu acho que, talvez por ser uma empresa de tecnologia, de rede social, etc., é um caldeirão de coisas que cada opinião é muito válida e aquilo vai virando uma sopa, né? Um caldeirão que um dá um temperinho, o outro também. Então, tem uma coisa coletiva muito bonita e muito forte, né? Que faz a empresa ser o que é hoje e realmente é muito gostoso estar lá dentro. Eu tenho, assim, você contribui e vai trazendo valor para as coisas e para o trabalho de uma forma que é muito prazerosa. Isso para mim é muito válido. Isso está ligado muito com a cultura organizacional da Meta, né? A gente é muito feliz lá dentro. A gente é muito. Acho que isso é muito. Não é aquela coisa tensa, né? Que você entra no trabalho e você fala, ai meu Deus do céu, mais um dia de trabalho. Ixi, meu Deus, eu tenho aqui. Claro que a gente tem 20 relatórios chatos para fazer, tem que mandar, tem que fazer. Claro que tem. Mas é gostoso, sabe? A empresa, eu acho que, e como eu falei, para mim, pelo menos, né? Eu estou falando de mim. A questão do respeito é muito forte. Porque eu sei que eu sou respeitado, eu sei que o que a gente está fazendo é uma coisa maior do que realmente o Paulo individual, né? É uma coisa muito, muito boa isso também. Então, a cultura realmente é muito mágica. E eu acho que cultura é uma coisa muito sutil, né? Você trata de cultura organizacional, assim, são pequenas coisas que fazem e várias coisas, são milhares de componentes que compõem uma cultura organizacional. Desde o cafezinho, né, desde a máquina que a empresa disponibiliza para os funcionários, é um sinal cultural, né? Então, eu pergunto aqui para quem está assistindo, né, qual é a máquina de café que vocês colocam lá na empresa? Né? Isso é uma questão de respeito, né? Será que a empresa está pensando em economizar cafezinho, né? É legal. Será que ela não tem a grandeza de falar, pô, eu vou colocar um Nespresso lá de uma vez para o pessoal tomar, a galera vai ficar mais feliz. Sabe, eu acho que são vários. E eu estou falando de uma coisa que custa dinheiro, mas existem 999 mil coisas que não custam dinheiro, né? Como o chefe trata essas pessoas, como os colegas se respeitam num projeto. Acho que esses pontos são muito fortes, né, nas empresas e eu sinto que na Meta é muito legal tudo isso, sabe? Não existe, por exemplo, falar besteira. Acho que quando eu cheguei lá, eu falei, gente do céu, gente, eles erraram, né? Vão me contratar para quê? Né? Erraram a contratação, vou falar besteira, tá? Aí você vê que nada, sabe? Assim, é muito respeitoso o ambiente. Tudo que você falar realmente se alguém fala, pô, Paulo, acho que você quis dizer isso e transforma isso numa coisa maior. Então é muito bonito isso, é muito gostoso trabalhar num ambiente desse. O Paulo, pegando um outro ponto também da sua carreira, foi o seu lado empreendedor, né, Paulo? Conta pra gente como é que foi essa fase. E aí eu também vi que você teve uma outra fase que você começou a orientar outras empresas também, né? Puxa, meu Deus, na verdade eu estava muito curioso para chegar nessa parte também, entendeu, Paulo? Entender como é que você viveu, o que foi legal, as decepções. Conta pra gente como é que foi essa fase aí da sua vida. Sérgio, foi uma fase, assim, logo que eu saí da Visa, eu realmente mudei muito
a minha vida, assim. Eu acho que foi uma mudança muito forte, assim, de carreira. E eu fui até assim, falando do lado mais pessoal, né? Eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, fiquei lá 40 dias caminhando, pensando na minha vida, o que eu Uau. queria, o que eu não queria, tudo, né? E quando eu voltei, eu falei, poxa, eu quero fazer alguma coisa diferente, né? E eu não sabia, estava um pouco perdido, assim, né? E aí eu tinha muitas ideias na cabeça. Eu trabalhei a vida inteira em produtos, né? Uhum. Então eu sabia. O que faz uma pessoa de produtos? Ela vê uma necessidade na sociedade e cria um produto para isso. Eu falei, pô, vou fazer isso, né? E aí acho que foi uma fase muito legal de. Falei, vou correr atrás disso e vou aprender. E na época tava pipocando muito essas startups e hoje ainda tá, né? Acho que Uhum. isso é uma coisa muito interessante. E eu criei uma empresa que chamava Pag99, que a ideia era fazer uma plataforma de pagamento de contas e como se fosse um PicPay, assim, vai, digamos Uhum. assim. Que né, era o que eu estava visualizando na época. E aí eu comecei atrás e foi um aprendizado muito legal. Eu acho que eu gastei dinheiro com isso, mas ao mesmo tempo que eu ganhei foi um Uhum. conhecimento muito grande de como abrir uma empresa, de como começar do zero, de acordar de manhã e falar, bom, eu sou o CEO aqui, eu preciso fazer isso acontecer. Eu punha metas semanais para eu fazer, para eu conseguir fazer as coisas acontecer. Então essa parte de empreendedorismo foi muito incrível para mim. Só que assim, esse jogo, principalmente banco, né? Vocês aqui sabem muito disso, não é para quem acorda de manhã, estufa o peito e fala, agora eu vou, né? Uhum. Gente, a gente está brincando, né? A gente está assim, o pessoal sabe o que está fazendo, tem gente muito boa no mercado, não vai ser um cara sozinho que vai fazer isso acontecer. E aí eu comecei a sentir algumas barreiras de entrada aí, né? E eu falei, opa, acho. E eu tinha colocado um determinado valor. Eu falei, daqui para Uhum. frente eu não vou gastar mais. E chegou desse valor, eu falei, bom, agora eu acho que eu vou parar, né? Mas foi um aprendizado incrível. E aí eu cheguei a ser investidor em algumas Isso. empresas, que Uhum. foi muito legal também. As empresas não foram para frente, mas de novo, aprendi muito com tudo isso. Acho que foi um aprendizado muito legal, que até eu acho que me deixou um profissional mais maduro para estar onde eu estou, né, na Imagino, meta. imagino. Entender mais de negócios, tomar decisões acertadas. Eu acho que são coisas que, entre aspas, deram errado, mas que no fim do dia deram muito certo para mim. Considerando aí a tua trajetória, né, e pessoas que têm situações semelhantes, né, em termos de algumas, em termos de evoluir, as mesmas dificuldades ou dificuldades muito parecidas, né, o que você falaria para essas pessoas exatamente olhando a tua trajetória, né, o que você falaria para elas, né, como uma palavra de apoio, de incentivo? Eu falaria assim, eu gosto, tem uma diretora da Meta que ela falou uma coisa uma vez que eu levei muito sério para mim, assim. Ela né, ela cuidava de vendas, tal, global, tal, e ela falava assim, é, é, work smarter, not harder, né? Tipo, a gente tem que trabalhar de uma forma inteligente e não, então assim, no fim do dia, se você está fazendo uma coisa e que isso é muito pesado para você em todos os sentidos, emocionais, eu acho que tem alguma coisa errada. Então, use a cabeça e vá por um caminho que não seja pesado, mas que seja mais leve e seja mais gostoso para que a pessoa brilhe e consiga achar o caminho dela, né? Outro ponto que eu acho que é muito importante, saiba quais são o que guia você, né? Eu como falei aqui, assim, o que me guia é muito uma questão de respeito. Eu preciso estar num ambiente que eu seja respeitado com todas as questões, não questão da minha condição de ser um homem gay, de ser um homem deficiente,
Mas assim, respeitado em todas as palavras, né? E é muito legal isso, porque a vida, ela parece que te empurra, né? Então, em alguns lugares que eu trabalhei, que eu não fui respeitado, o próprio lugar já não começa mais a ornar, né? Então, assim, deixa esses movimentos da vida. Acho que isso é uma das coisas que eu aprendi no caminho de Santiago. Assim, deixa que a vida vai te levando. Assim, é claro que é importante a gente trabalhar e fazer as coisas acontecerem, mas ouça esses sinais da vida, né? Não fica, às vezes, batendo em alguma coisa que não tá sendo o caminho que é para ser, né? E tenta sentir que aquela hora é a hora de mudar, de repente. E acho que a terceira coisa é não tenha medo de cair de cabeça ou de dar saltos. Essa época que eu falei um pouco do Caminho de Santiago, eu estava extremamente perdido. Mas é muito louco porque eu tinha uma... Não sei se a palavra é fé. Eu acho que a palavra é fé mesmo, assim. Uma crença que a coisa ia acertar, a coisa ia para o lado que era para ser, né? E que tanto o lado profissional, de vida, tudo, que era uma fase que eu estava totalmente perdido, assim, totalmente do lado pessoal, do lado profissional. Eu não tinha vontade de trabalhar, eu não queria trabalhar em lugar mais nenhum, tudo. E aí eu fui para esse lado de empreendedorismo, mas daí também eu falei, putz, não é isso muito que eu quero. E aí parece que a vida asfalta alguma coisa e vai, né? Então é importante ouvir esses sinais da vida. Legal. Às vezes, assim, eu me sinto assim, muito, muito frustrado com esse tema da diversidade, né? E ainda mais falando do Brasil tão grande, né? A gente tem empresas, regiões e é difícil ver que essa discussão, assim, tem empresas que estão evitando essa discussão, é incrível, né? Porque esse assunto não está na pauta, como você falou, as pessoas não têm voz. Quais são os caminhos para a mudança que você acha, né? Pensando nesse Brasil, eu sei que é uma pergunta muito complexa, né? Mas qual é o caminho? Por onde começar? Vamos assim, o básico. O que você acha que é para a gente começar e superar esse momento, né? Ô Sérgio, eu compartilho com você dessa ânsia, sabe? De mudar, assim, de mudar e às vezes, assim, parece que a gente está falando grego, russo e a gente está falando, sabe, gente, o caminho é esse. E a galera não cai a ficha, né? Assim, eu acho que isso, e muitas vezes isso é frustrante, mas daí a gente tem que dar um passo para trás. Claro que, de novo, tá? Não tô falando, que lindo que a gente está, não é isso, né? O Brasil é o país que mais se mata pessoas trans, né? Todo dia a gente vê pessoas LGBTs que apanham na rua. Putz, o que eu vi? Aquela reportagem do Fantástico, né? Não sei se vocês viram, das pessoas com deficiência, que elas são... Gente, ó, assim, até eu tenho vontade de chorar quando eu falo isso, sabe? Porque como é que pode alguém fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, eu concordo com você, a gente está muito atrás, né? A gente está muito nas trevas, assim. Mas eu acho que o que a gente tem que... A gente nunca teve tanta oportunidade de falar, né? De bater no coração dessas pessoas, transformar a sociedade. E eu acho que para as empresas, eu acho que tem que ter uma conscientização de toda a empresa, né? Começando pelo high management, né? Pelo CEO, pelo C-level da empresa, pelo conselho, etc. E aí isso permear por todo. Porque também não adianta o topo da empresa estar apoiando esse tipo de coisa, mas o middle management tá brecando todas essas ações, né? Então, acho que vamos lá, para organizar a tua pergunta aqui, né? Como fazer? Eu acho que fazer isso que a gente está fazendo é um grande passo, falar com as pessoas, falar com... Segundo passo é conscientização de toda a empresa, né? Eu acho que as empresas têm um papel muito grande com relação a isso. E o terceiro ponto é dar oportunidades para essas pessoas, né? E muitas vezes isso é questionar as formas como as coisas vinham sendo feitas.
E aí eu estou falando de processos de seleção. Por que as empresas pedem inglês, gente? Por quê? Sabe? Por quê? É só para separar quem teve oportunidades e quem não teve? Por que as pessoas realmente não focam em contratação de pessoas trans, por exemplo? Né? Dê a chance. Ah, mas não tenho o perfil. Eu sou uma empresa super aberta, mas eu não encontro. Claro que não vai encontrar, né? Isso é uma coisa nova, mas, poxa, prepare essa pessoa para trabalhar. Eu tenho certeza que essa pessoa vai agarrar essa oportunidade de uma forma muito forte, né? E isso eu vejo acontecendo na Meta, né? As pessoas, elas têm um engajamento tão forte, né? Então, gente, eu estou falando de oportunidade de negócios, eu não estou falando de ser bonzinho, né? Mais uma vez. É interessante você estar falando, né? Assim, que essa postura de ser exclusivo, né? Ao invés de ser inclusivo, né? De repente é lastreada por uma ideia de que, não, se eu tenho as pessoas sem deficiência, né? Ou sem alguma diferença, eu vou render mais. Mas é exatamente o contrário. Né? Quanto mais inclusivo você é, mais amplo você tem, né, a visão do teu público, do teu cliente, né? E mais negócio você pode gerar, que é exatamente o que você está falando. E outra, Roberto, eu acho que as empresas têm... A gente até, sexta-feira, a gente tem os grupos de afinidade, né? Grupos dentro da Meta. Então eu participo de 2, né? Do Disability e do Pride. E a gente estava falando das ações de planejamento hoje, do que a gente quer fazer. E a gente até falou que tem muitas empresas que estão, assim, no meio desse caminho também, né? Que elas já têm uma certa... E aí a gente estava falando de como é importante que essas empresas criem esses espaços seguros para esses grupos minorizados, né? Crie esses grupos, respeitem esses grupos, né? Tenham treinamento, né? A gente tem um treinamento na Meta que até eu acho que está aberto para todo mundo, né? Que ele fala em preconceito inconsciente, né? Unconscious bias, né? Que, cara, esse treinamento é fantástico, assim, e todo mundo tem que fazer, todo gerente tem que fazer, não tem como sair disso. E aí, eu vou dar uma cena desse treinamento, por exemplo, eu vivi essa cena, tá? Eu vivi exatamente essa cena. Era um chefe falando com um funcionário de cadeira de rodas, e o cara falando, olha, Paulo não, né? Fulano, que legal que você fez o projeto, pô, o projeto ficou muito bom e tal, e a gente tem que apresentar esse projeto numa monstruosidade. E eu vou chamar o José para apresentar o projeto, porque, né, você, cadeira de rodas, tudo, né? Em nenhum momento perguntou, olha, e aí, você topa apresentar o seu projeto, né, lá na outra cidade? Será que não tem outras formas, né? Será que... Vamos conversar sobre isso, né? Então, é importante as empresas terem esses espaços, né? E terem esses espaços de discussões. E muitas empresas têm medo disso, né? Tem também... existe uma dúvida de como tratar. E aí, se a dúvida surgir, pergunta, gente. Não ofende ninguém perguntar. Porque, né? Olha, como é que é? Ah, uma pessoa trans, fala, como é que eu te chamo? Você, né? A gente tem uma questão muito forte do pronome, né? Da gente usar o pronome correto, mas pergunta, gente. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas acho que perguntar é muito potente também, né? Gente, a gente está caminhando aqui para o final da nossa live, né? A gente está com o Paulo Rocha, da Meta, falamos a respeito da carreira, nosso bate-papo de sexta-feira sobre carreiras, né? E tivemos esse convidado especial. Paulo, agradeço a tua participação. Esses temas são muito importantes, né? A questão da diversidade, né? Como lidar com isso, como ajudar as pessoas e também no próprio processo de transformação das empresas, né? Para que exista um processo melhor de inclusão, né? Acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Que essas diferenças têm que ser respeitadas, a inclusão tem que acontecer. Agradeço, siga o nosso canal, né? No YouTube, no Instagram, no Deezer, no Spotify, né? No Facebook, né? Meta, e também no LinkedIn. Tá? E no site. E no site também. E nosso site. Questão de RH. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Paulinho, Valéria e Sérgio. É um prazer estar aqui, muito gente. Obrigada, viu, gente. Paulo? Eu só queria terminar, fazer uma provocação. Eu só queria terminar, fazer uma provocação, né? O Brasil aqui, é formado por 53% de pessoas negras
24% de pessoas com deficiência e de 10 a 20% não, até um outro ponto aqui, né? A gente não tem estatística sobre isso, de pessoas LGBTs, de 10 a 20%. Como é a sua empresa que está ouvindo a gente? Será que ela está com 53% de negros, 25% de deficientes, né? Então, acho que, se não, a gente tem uma oportunidade gigante de negócio para a gente mudar. Então, eu queria só terminar com essa provocação aqui. Muito bom. Legal, muito bom. Muito obrigada, Paulo. Obrigado, um abraço. Obrigado pela oportunidade. Um beijo para todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau para todos. Tchau, tchau. Valeu, tchau, gente.